Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus, nós agradecemos pela vida e precisamos constantemente agradecer pela vida, por todas as oportunidades que o Pai nos concedeu e continua nos concedendo ao longo da nossa trajetória. A Jesus, precisamos agradecer por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus ensinamentos, nos seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, agradecemos também pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros que constantemente estão do nosso lado, sejam eles encarnados ou desencarnados, com essa disposição constante em nos auxiliar ao longo da nossa caminhada. A todos vocês, não posso deixar de agradecer por aqui nos encontrarmos reunidos nesta página virtual, neste ambiente virtual, para, mesmo à distância, estudarmos juntos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Quero aqui abraçar fraternalmente a nossa irmã Elvaci Freitas, a nossa irmã Vilma Guimarães, a professora Vilma, bem como a professora Fernanda Oliveira, aqui de Goiânia. Recebam todos e todas, aqueles que não estou visualizando o nome, aqueles ou aquelas que não visualizo o nome neste momento, sintam-se todos e todas abraçados e abraçadas. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas vibrações. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. A nossa irmã Carlúcia Mendes também se faz presente aqui neste ambiente. Então, mais uma questão de O Livro dos Espíritos, dando continuidade a estes estudos e reflexões acerca da ciência do Espírito. Então, hoje, a questão número 25, que está no livro 1º, capítulo 2 dos Elementos Gerais do Universo, Espírito e Matéria. Então, Espírito e Matéria, a questão de número 25, Kardec questionou da seguinte maneira: o Espírito, ainda é importante lembrarmos, Espírito aqui na condição de princípio inteligente, e não naquela condição de uma individualidade, não naquela condição do ser inteligente da criação, mas de princípio inteligente. Então ele questiona: o Espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Então Kardec quis saber se o Espírito é nesse caso, se o Espírito independe da matéria ou se ele, o Espírito, é ou seria uma propriedade da matéria. E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós de uma forma bem clara e categórica e ao mesmo tempo sucinta, disseram da seguinte maneira: que os espíritos são distintos ou são independentes da matéria. Então eles dizem: são distintos uma do outro, ou seja, são distintos os espíritos e a matéria, mas a união do espírito e da matéria é necessária.
A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então aqui eles usam um termo, intelectualizar a matéria, que é aperfeiçoar a matéria, trabalhar esta matéria bruta, melhorando-a. Que o espírito ele pode perfeitamente, conforme veremos na sequência dos estudos, que o espírito pode perfeitamente existir e sempre existiu, independente da matéria. Ele não precisa da matéria, ele não é uma propriedade da matéria. Então aqui, em verdade, a matéria é que é auxiliada, se assim podemos dizer, pelo espírito. A matéria é o instrumento que o espírito se serve e, ao mesmo tempo, auxilia a matéria na sua melhoria, no seu aperfeiçoamento. E ampliando ainda mais estas reflexões, Kardec quis saber ainda, na questão 25A, da seguinte maneira: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Ou seja, a união do espírito à matéria é necessária para a sua manifestação? E aí aqui tem uma observação da seguinte maneira, que entendemos aqui por espírito o princípio inteligente. Então aqui Kardec quis ainda anotar mais uma vez que espírito com E minúsculo, aqui ainda entendendo como princípio inteligente, não como uma individualidade, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. E aí vem a resposta dos espíritos amigos em relação a esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. E aí eles responderam, é necessária. Então a união do espírito à matéria é necessária a nós. Então ele diz, é necessária a vós, porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. Então aqui eles dizem, eles respondendo a Kardec sobre essa necessidade da união ou da ligação do espírito à matéria, que ela é necessária para nós, aqui no plano físico, não para o plano espiritual, em especial por nós, que aqui nos encontramos no corpo físico, não termos organização apta, ou seja, não termos sentidos que sejam aptos para percebermos o espírito sem a matéria grosseira. Porque esta matéria grosseira, este corpo físico que nós estamos visualizando neste momento, é como se fosse a extensão do espírito. Então aqui eles nos falam que isto é necessário porque não temos organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Ou seja, para perceber o espírito sem a matéria, os nossos sentidos, o nosso tato, a nossa visão, a nossa audição e assim sucessivamente, não são preparados o suficiente para percebermos o espírito sem a matéria. Nossos olhos físicos não enxergam o espírito sem a matéria. Então, quando eu olho para você, quando você olha para mim neste momento, vocês estão enxergando um corpo físico que, na verdade, é a manifestação, é a extensão desse espírito, desse princípio ou dessa inteligência. E ampliando um tanto mais as nossas reflexões e esclarecimentos, buscamos mais uma vez no livro Filosofia Espírita, de autoria do espírito Miramês, em parceria com o médium João Nunes Maia, o capítulo número 25 do volume 1 desta coletânea, que é composta por 20 volumes, Independência do Espírito. Então aqui Miramês nos fala acerca desta independência do espírito em relação à matéria. Então Miramês começa nos esclarecendo, comentando acerca desta questão número 25, ele começa da seguinte maneira, que o espírito
não é uma propriedade da matéria. Então ele já começa deixando bem claro que o espírito não é uma propriedade da matéria, são duas coisas completamente distintas, e a resposta de O Livro dos Espíritos revela um segredo de difícil compreensão para os homens, dizendo que o espírito se serve da matéria para intelectualizá-la. Então aqui ele nos fala acerca de um segredo para nós homens, seres humanos aqui no corpo físico. Esse termo usado pelos espíritos amigos, que o espírito se serve da matéria para intelectualizá-la. O que isto significa? Então ele diz que sem o espírito, acrescenta Miramês, que sem o espírito a matéria não alcançaria esse empuxo, ou seja, não seria empurrada, não seria levada a esta condição de crescimento, de melhoria, ou seja, este empuxo espiritual e essa dinâmica inenarrável. Então aqui Miramês nos esclarece que com o ligar, ou com esta ligação do espírito à matéria, a matéria sofre, ou neste caso alcança ou sofre este empurrão, ou recebe este empurrão, ou é puxada para este crescimento, para esta melhoria, e recebe constantemente esta dinâmica que é inenarrável por eles e para nós aqui no plano físico. Compreende-se, pois, que o estímulo do espírito no reino das coisas materiais a eleva. Então o espírito dá este estímulo à matéria, fazendo com que ela se eleve, de sorte a colocar a matéria acima do estado de inércia. Então aqui Miramês nos traz esclarecimentos maravilhosos, que é exatamente o espírito, por se ligar à matéria, que retira a matéria do estado de inércia, que se o espírito não se ligasse à matéria, ela ficaria constantemente no estado de inércia e não melhoraria, não se tornaria, conforme eles já nos esclareceram, não se purificaria, não se tornaria naquela condição de menos densa, mais rarefeita, ela continuaria constantemente no estado bruto, sem melhoria nenhuma ao longo dos bilhões de anos, exatamente pelo fato de o espírito se ligar à matéria, que auxilia a matéria, o que eles classificaram, nesta intelectualização, ou seja, nesta melhoria, neste progresso da matéria. E aí ele acrescenta que o espírito é luz que vibra em alta ressonância na purificação do próprio ambiente, e se ele intelectualiza a matéria, o seu atributo desperta nela, ou seja, na matéria, algo que dormia na profundidade física. Então, o espírito é luz que vibra em alta ressonância na purificação do próprio ambiente, e o espírito realiza esse trabalho de intelectualizar a matéria, e o seu atributo desperta na matéria algo que dormia na profundidade física. E aí ele se refere mais uma vez àquela primeira inteligência individualizada sobre a qual comentamos no nosso último encontro, a chamada mônada. Aqui ele usa, no capítulo anterior, ele usou o termo mônada espiritual, aqui ele usa o termo mônada divina, ou seja, de criação divina, de criação de Deus. Então ele diz que a mônada divina é o agente direto da divindade, onde quer que seja, na missão elevada de acender luzes e despertar valores. Então o espírito, ou esta primeira inteligência individualizada,
tem esta missão elevada de acender luzes e despertar valores na matéria. E ainda ele acrescenta: se o espírito fosse uma das propriedades da matéria, ele seria de menor valor que esta. Então, se o espírito fosse um atributo ou uma parte da matéria, principalmente se fosse um atributo ou se fosse uma propriedade da matéria, ele seria de menor valor que a matéria. E aí ele diz: é o contrário que ocorre. A matéria é serva do espírito em todos os ângulos da criação. Então ele nos esclarece que, pelo contrário do que muitos ainda imaginam, que a matéria ou que o espírito fosse uma propriedade da matéria, é o contrário que ocorre. A matéria é uma serva, é uma escrava do espírito em todos os ângulos da criação, porque é o instrumento do qual ele, espírito, se serve como condição ao seu aprendizado. Então, a matéria é um instrumento que o espírito se serve. As coisas físicas, ainda acrescenta Miramês, que as coisas físicas constituem para a alma um regime agressivo, de maneira a despertar qualidades quietas na intimidade do ser espiritual. Então, as coisas físicas constituem para a alma um regime agressivo ou um regime de prisão, porque enquanto o espírito está ligado à matéria, é como se ele estivesse preso. Então, este regime agressivo, de maneira a despertar qualidades quietas na intimidade do ser espiritual, foi esta a vontade de Deus quando a criou. Então, foi esta a vontade de Deus quando criou a matéria, separada do princípio inteligente ou separada do espírito, já com esta programação da ligação de ambos, para um se servir da outra, para um auxiliar a outra no seu desenvolvimento e a outra auxiliar este um também no seu desenvolvimento, ou seja, matéria e espírito se auxiliando mutuamente, mas não naquela condição de que o espírito seja uma propriedade da matéria, mas a matéria sendo um instrumento de que se utiliza o espírito. E aí Miramês, na sequência, diz que a matéria é energia concentrada. Já estudamos, já falamos sobre isso, de que a matéria é energia concentrada, e a energia é a matéria em estado rarefeito. Existem muitas coisas entre um estado e outro que escapam às nossas sensibilidades. Não devemos comparar nem dizer que a alma é filha da matéria. Espírito é espírito, matéria é matéria. Então, o espírito, ele não é filho da matéria, ou a alma não é filha da matéria, espírito é espírito, matéria é matéria, são coisas distintas, mas o espírito se serve da matéria e o espírito se reveste nos seus diversos corpos, se reveste de matéria, assim como este corpo físico que é constituído de matéria ainda bruta, bastante densa. Então ele acrescenta que a nossa independência é que nos caracteriza como individualidades mais ou menos livres de determinadas peias criadas pela falta de liberdade, como os conglomerados físicos. Então, a nossa independência é o que nos caracteriza como individualidades mais ou menos livres. Então, nós temos a nossa individualidade, nós temos a nossa independência e estamos ou somos mais ou menos livres, porque a nossa liberdade, ela não é absoluta. Ela tem, sem sombra de dúvida, os seus limites. E estes limites, eles são estabelecidos pelas leis de Deus. Então é por isso que ele nos fala que nossa independência
é que nos caracteriza como individualidades mais ou menos livres de determinadas peias. No amanhã, diz Miramês que no amanhã serão conhecidos outros valores do espírito. No amanhã. Quando será este amanhã? Será daqui a alguns séculos, daqui a alguns milênios ou daqui a alguns bilhões de anos? Não sabemos, com certeza, só Deus o sabe, mas no amanhã, sem sombra de dúvida, que serão conhecidos outros valores, outros atributos do Espírito, acima dos quais já conhecemos e que dormem ainda no imo da alma, no berço da consciência, esperando o chamado divino, da divina luz. Então está neste estado de dormitação e que um dia nós iremos descobrindo pouco a pouco à medida que formos desenvolvendo os sentidos necessários para estes conhecimentos. Então é por isso que ele diz que no amanhã serão conhecidos outros valores do Espírito. E ainda ele diz que esta desperta, ou seja, a matéria desperta os talentos mais valiosos que a excelência da vida proporciona aos seres que completaram o curso do amor na faculdade da Terra. Então aqui ele nos lembra que nós estamos aqui na Terra realizando um curso de amor nesta faculdade que conhecemos com o nome de planeta Terra, para que assim começarmos outro em dimensão mais pura. Então é por isso que ele diz que esta, ou seja, a matéria, desperta os talentos mais valiosos que a excelência da vida proporciona aos seres que completaram o curso do amor na faculdade da Terra, para começarem outro em dimensão mais pura. Então, quando completarmos este curso nesta faculdade da Terra, este curso do amor na faculdade da Terra, com certeza estaremos mais purificados, estaremos mais preparados para começarmos outro curso ou outros cursos em dimensão superior, em dimensão mais pura. E ainda ele diz que o espírito vai ficando cada vez mais independente das coisas inferiores e integrado na dependência de Deus como médium da luz. Então aqui ele diz que o espírito é este intermediário da luz, ou este médium da luz, com a missão de transformar as trevas por onde vem a passar, divulgando conceitos altamente espiritualizados e ensinando pelo exemplo para a conscientização da harmonia em todos os corações e em tudo o que existe. Então o espírito vai ficando cada vez mais independente das coisas inferiores. Então quanto mais o espírito acorda, quanto mais o espírito avança, quanto mais o espírito se ilumina, ele vai se tornando cada vez mais independente das coisas inferiores, quanto menos ele terá necessidade de se ligar à matéria inferior ou inferiorizada, e vai se tornando cada vez mais integrado na dependência de Deus, como intermediário da luz, para levar luz para os ambientes de trevas, por onde ele estagiar ou por onde ele passar, conforme diz Miramês, por onde venha passar, divulgando conceitos altamente espiritualizados e ensinando pelo exemplo, não ensinando pela palavra, mas ensinando pelo exemplo, para a conscientização da harmonia em todos os corações e em tudo que existe. E ainda ele acrescenta que o espírito não perde a sua individualidade como muitos pensam. Então o espírito ele jamais perderá a sua individualidade. Ao longo dos bilhões e bilhões de anos, nas noites do tempo, pela eternidade, jamais perderemos a nossa identidade.
porque ele, o Espírito, é cada vez mais ele na ascensão que deve percorrer, e o que é seu é intransferível. Então, o que é do Espírito é dele, é propriedade dele e é intransferível e jamais perderá a sua identidade. Todavia, o celeiro de tesouros armazenados no seu coração espiritual é como fonte doadora de recursos em todas as direções, como um sol a ajudar a vida e a enriquecer o ambiente, para que as vidas da retaguarda se conscientizem dos seus valores e acordem com as suas próprias forças. Então aqui ele nos chama a atenção que o Espírito tem com ele este celeiro, vai construindo nele este celeiro de tesouros que ficam armazenados e que são armazenados no seu coração espiritual, e ele é como uma fonte doadora, e é uma fonte doadora de recursos em todas as direções, como um sol a ajudar a enriquecer o ambiente, para que as vidas da retaguarda, ou seja, todas as vidas que se encontrarem na retaguarda, o Espírito esclarecido, o Espírito iluminado, ele estará pronto para auxiliar todas as vidas que se encontram na retaguarda, independentemente do reino onde estas vidas se encontrem, seja no reino mineral, seja no reino vegetal, seja no reino animal ou hominal. E ainda ele diz que tudo que temos é conquista na direção que a luz maior nos capacitou a caminhar. Então é preciso conquistar. Você não ganhará nada, você conquistará tudo. Então tudo que temos é conquista na direção que a luz maior nos capacitou a caminhar, porém nunca conquistamos algo sem Deus. Nunca conquistaremos algo sem que Deus permita, ou seja, conquistar sem Deus, isto não existe, porque Deus, neste caso, Ele, por lei, o nosso motivo de viver, Ele é, por lei, o nosso motivo de viver, ou seja, Deus é, por sua própria lei, a nossa vida, o nosso motivo de viver. É por isso que não conquistaremos nada sem Ele, porque sem Ele não existiríamos. E a matéria é um dos corpos do Espírito. Então aqui Miramês ainda nos esclarece mais que, ao contrário de o Espírito ser uma propriedade da matéria, que a matéria é, pelo contrário, o instrumento do Espírito, e aqui ele diz que a matéria é um dos corpos do Espírito, intermediária dos outros, na sutileza das afinidades, para que se complete uma unidade com várias divisões independentes. Então a matéria é um dos corpos do Espírito, porque o Espírito tem uma quantidade enorme de corpos. E aí ele diz que nesta afinidade, para que se complete uma unidade com várias divisões independentes, o Espírito, para encerrar estas reflexões, ele diz ainda que o Espírito deve ser Espírito na luz de todos os entendimentos, e cada um, encarnado e desencarnado, ou seja, no corpo físico ou fora do corpo físico, deve se colocar naquela esperança da felicidade individual, como também no esplendor do amor coletivo. Então o Espírito deve ser Espírito na luz de todos os entendimentos. E aí ele encerra dizendo: roguemos a Deus, peçamos a Deus que nos ajude a compreender cada vez mais a independência da alma, para que Deus possa nos ajudar a compreender cada vez mais a independência da alma, pelo menos no tamanho em que ela se encontra, referindo-se a nós mesmos. Então roguemos a Deus
conforme nos orienta Miramês, para que ele possa nos ajudar constantemente a compreender cada vez mais a independência da alma, em relação à matéria. Ele se servindo, a alma, o espírito, se servindo da matéria na condição de instrumento, mas cada vez mais crescendo acima desta matéria, para cada vez mais se tornar independente. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e sigamos adiante constantemente nesta busca e prática, nesta busca do conhecimento, para sairmos das trevas da ignorância. Até breve, meus irmãos e irmãs, que Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja.